E aí, André, beleza? Ok, tudo bom? Hoje a gente vai tratar o processo de gerenciamento de risco, certo? Direto no fluxo, né? Então explica mais um pouquinho esse fluxo, né? Onde a gente separou, onde foi separado aqui entre planejamento, execução, controle e ação, né? É bem o PDCA em cima desse fluxo, certo? Isso, exatamente. E com os atores responsáveis, né, nas raias, né? Isso. De acordo com a percepção da implantação que a gente tem feito nas empresas. Então, assim, é legal porque esse processo ele tem funcionado, né, de uma forma bem interessante aí no desenvolvimento do gerenciamento de riscos. E a gente teria aqui algumas raias, né, da direção, a área de gerenciamento de riscos, controle interno, comitê de riscos e grupos técnicos, né, Técnicos? caso tenha isso dentro da empresa, né? Sim, sim. E A proprietário do gente, risco. É a pessoa isso, responsável, né? Que vai se responsabilizar pelo aquele risco, certo? isso, pelo processo de execução dos tratamentos propostos, né? A gente tem feito isso assim para uma empresa de um porte maior, né? Mas aí a gente pode enxugar esse processo para que o pequeno e médio empresário também possa estar dentro do fluxo, né? Dentro da parte de planejamento, então, que é o intuito desse vídeo, começando aqui com a definição e responsabilizar o mandato e comprometimento, certo? Isso é direção. Isso, exato. A direção faz a cartilha, né, para poder responsabilizar as pessoas que vão gerenciar o risco propriamente dito, né? Todo o processo de gerenciamento de riscos. Depois a gente, com a área de gerenciamento de riscos, construir, atualizar, estruturar política e plano de comunicação e tratamento de riscos. Exato. Então tem que ser um corpo técnico, né, especializado para poder trabalhar com isso, ou mesmo se não for, não tiver uma área específica, que o proprietário tenha essa noção, para que a gente possa ter todas as atividades necessárias para poder fazer um bom processo de riscos. Legal. Aí depois voltaria para a direção para aprovar a estrutura, Isso, política e plano, certo? isso. Tudo que O foi interessante construído é pela. isso, nesse papo, nessa caixinha desse processo do gerenciamento, tem que deixar claro que algumas coisas são entradas, né? Uhum. Então, a melhoria no próprio processo de gerenciamento de riscos, através da maturidade constante da empresa, e os relatórios dos tratamentos, que vão dar subsídios para ver se realmente os riscos estão sendo tratados de tal forma que haja realmente a diminuição da criticidade deles, né, cara? Mas é bem interessante, a gente colocou até um software ali, um RPA, né? Para que isso possa ser, à medida do tempo, né, dentro da possibilidade do empresário, que isso seja realmente automatizado para que flua o processo com muito mais facilidade, né? Para não ficar refém de planilhas aí, de Uhum. Excel, enfim, né? RPA ou suítes também, né? De gerenciamento de riscos. Fato, com Tudo certeza. que for possível automatizar para ficar um pouco mais fácil, né? Esse trabalho seria o ideal, né? Bom, aí partindo aqui para aprovar a estrutura orçamentária, né? Então, de acordo com o que foi estruturado aí, questão de política, aprovação da estrutura, política e planos, aprova o orçamento, aí vem a parte, né, que é a área de gerenciamento de riscos, comunica e treina os colaboradores. Isso. A comunicação e treinamento é fundamental para evitar que haja desconhecimento do processo pelo turnover, né? Enfim. E, claro, né, esse é um processo de sensibilização contínua para fazer quebra de cultura. Então, Uhum. necessariamente, a gente tem que se sensibilizar sempre, constantemente, os colaboradores para realmente entrar no sistema, né? Entrar na metodologia de gerenciamento. Eu acho que aí até vai uma dica, né? Que essa parte de comunicação, hoje geralmente é o desafio das empresas, né? Fazer uma comunicação mais efetiva. Então você pode fazer também uma pílula, né, de conhecimento ali, jogar alguns conceitos, né, semanalmente, pode jogar na intranet, pode mandar por e-mail. Não precisa ser algo muito robusto nesse início, né? Você pode ir jogando os conceitos aos poucos, as pessoas vão entendendo, né? Também ter muito cuidado de não encher muita caixa de e-mail. Então, a gente chama isso de pílula de conhecimento. Você vai dando ali doses de conhecimento sobre determinados assuntos, né? Então, é interessante que a área de gerenciamento de risco se junte com a área de marketing da empresa para poder justamente traçar esse plano, né? E ir comunicando, explicando para as pessoas. Porque é cultura, né? Qualquer tipo de assunto novo ou assunto um pouco mais denso demanda muita mudança de cultura, certo? Então, Exatamente. é um trabalho essencial, né? Sim, sim, com certeza. E para complementar a parte de planejamento, né? Então, aqui os grupos técnicos, eles ali obtêm as melhores informações e definem os tipos de risco. Explica um pouquinho mais essa atividade. Bom, a gente tem algumas entradas também nesse processo, né? Dentro da parte de processos operacionais, ou seja, dentro das leis de negócio, existem processos específicos da operação do negócio, né? Então, todos os processos, independente do que for feito, eles geram riscos. Então, eles têm que ser traçados de tal forma que a gente possa ter esses processos definidos e que deles a gente consiga identificar riscos.
Não obstante, também tem os planos de ação desdobrados dos projetos estratégicos e linhas de negócio, que nada mais é do que o próprio mapa estratégico, que vai definir ali os objetivos estratégicos, fatores críticos, projetos ou planos de ação, né, dependendo se a empresa tem ou não uma área de projeto específica, para que haja também essas melhores informações e a gente consiga identificar os riscos do processo. E também, né, dentro das normatizações legais, o que acontece? Existem órgãos controladores de empresas públicas, né, de organismos públicos, que tem que cumprir. Então, tem normatizações que devem ser cumpridas e isso deve ser lido na parte de compliance. Principalmente quando se mexe com dinheiro que é público, né? Dinheiro que é da sociedade. Isso, bem bacana. Então, terminamos a parte de planejamento e no próximo vídeo a gente já entra na parte de execução, certo? Então, ali na identificação de risco, análise, avaliação, que é uma parte bem interessante aí. Muitas empresas, muitas pessoas têm curiosidade de como fazer essa identificação. Então, no próximo vídeo a gente já vai explorar um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Então, fique ligado aí no próximo vídeo, a gente vai entrar nessa parte de execução e depois no controle e ação. Beleza? Valeu, André. Até mais. Um abraço, cara. Tchau.